Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Alexandre Quadros, cardiologista do Hospital Divina Providência. Eu queria conversar com vocês um pouco a respeito do coronavírus, da Covid-19 e das implicações que essa doença tem em relação ao sistema cardiovascular. Dois aspectos principais que eu queria ressaltar em relação à hipertensão arterial, ou seja, a pressão alta, e também em relação a pessoas que têm cardiopatia. Existe um risco aumentado de pessoas com pressão alta desenvolverem o coronavírus e principalmente terem as complicações mais sérias da doença, que são problemas pulmonares, a pneumonia e um comprometimento de insuficiência respiratória. Esse risco ele parece ser facilitado por um aspecto do vírus, ele entra na célula de uma certa forma e isso em pessoas com hipertensão é facilitado. Então, pessoas com pressão alta elas têm que ter bastante cuidado em relação a esse vírus, principalmente lavar as mãos sempre que tocar em alguma superfície que possa conter o vírus, evitar então aglomerações, lugares com muitas pessoas, principalmente ambientes fechados. E usar máscara tem sido cada vez mais recomendado. A gente sabe que nos países asiáticos existe uma taxa atualmente muito baixa do vírus, e se atribui a diversos aspectos, mas um deles é o uso de máscara, então a gente não pode ter vergonha de usar máscara. Então, sempre que sair de casa, eu tenho feito isso já faz algum tempo, assim, eu sempre saio de máscara. E aí tem que ter bastante cuidado ao usar a máscara, quando colocar a máscara, quando tirar a máscara. Então, se a gente está usando uma máscara, é importante ter cuidado, não ficar colocando a mão no rosto, porque o vírus ele não entra pela pele. Então, a única maneira que esse vírus tem de contaminar é a gente colocar ele dentro do corpo ou aspirar ficar perto de uma pessoa contaminada. Então, por exemplo, a gente toca numa superfície que alguém tossiu ou passou uma mão ali, alguma coisa, e leva essa mão ou na boca, ou nos olhos, ou até no nariz. Então isso tem que ter bastante cuidado. E o outro aspecto que eu queria deixar assim como mensagem é que a gente tem visto na maioria dos países que tem tido epidemias realmente, aqui em Porto Alegre, felizmente a gente não teve a epidemia ainda, a gente teve casos, mas as pessoas que têm uma doença cardiovascular, a gente está vendo que a população está toda com muito medo do vírus, e realmente tem que ter, a gente sabe, está vendo na televisão todos os dias, os outros lugares ouvem grandes epidemias. O que eu quero dizer para vocês é que as pessoas que já têm uma cardiopatia, elas não podem deixar de ir ao hospital, não podem deixar de consultar com o seu médico. Hoje em dia a gente está desenvolvendo plataformas de telemedicina, a própria Unimed já tem uma plataforma praticamente pronta, a gente pode conversar com os pacientes pelo WhatsApp. Então entre em contato com os médicos de vocês, se for preciso, se for orientado, e no último caso, se realmente é necessário, vão ao hospital, porque às vezes tem coisas que só se resolvem na emergência no hospital, mas principalmente aquelas pessoas que já tiveram infarto, que têm uma cardiopatia conhecida e tem dor no peito, falta de ar, palpitação, não deixem de procurar o hospital. A gente está vendo acontecer isso já em Porto Alegre, e a gente sabe que tem doenças que têm um risco muito maior que o coronavírus. Um infarto, por exemplo, é uma doença com uma mortalidade 10 vezes maior que um coronavírus. Então não deixem de procurar orientação se vocês tiverem um histórico e precisarem desse atendimento. Então isso é muito importante. Tem que esclarecer a situação, não fiquem em casa com sintomas preocupantes, tipo dor no peito, falta de ar, palpitações, mal-estar. Então procurem realmente o atendimento médico, que a gente está à disposição para atender então as pessoas que precisam. Tá? Um grande abraço a todos.